Alô, galera do partiuenem.com, tudo bem? Professor Pablo Guimarães na área. Nós vamos trabalhar agora os comentários da prova da FACIPLAC que aconteceu nesse ano de 2017, segundo vestibular FACIPLAC, itens de matemática. Vamos ver o que aconteceu aí na prova de medicina? Vem comigo! Então, nesta prova, gente, FACIPLAC segundo 2017, prova de medicina, para o curso de medicina, matemática, nós temos a questão 35 dizendo assim, ó, uma roleta está dividida em 6 setores iguais. 2 cinzas, opostos pelo vértice, numerados com 2 e 5, e 4 brancos, numerados com 1, 3, 4 e 6. Considere o experimento aleatório de girar a roleta 2 vezes consecutivas. Opa! Vamos só marcar aqui, rapidamente. São 2 vezes consecutivas. É um experimento aleatório. E registrar as cores dos setores indicados pela seta após a parada da roleta. Então nós vamos registrar as cores. Nós não vamos registrar números. Então, registrar cores. Prossegue. Com base nesse experimento, é correto afirmar que a probabilidade de que a seta indique cinza na primeira parada e branco na segunda parada é de quanto? Então, olha, observe que ele deu ordem. Eu quero a probabilidade de acontecer uma situação em que na primeira parada eu tenho a cor cinza e, além disso, na segunda parada eu tenho a cor branco. Ok? Eu quero probabilidade. Pessoal, como é que eu calculo uma probabilidade de acontecer um evento A? Eu sempre divido, faço uma divisão entre o número de casos que são favoráveis a esse evento pelo número de casos que são possíveis, por todos os casos, né? Favoráveis sobre possíveis. É assim que nós fazemos a nossa relação de probabilidade. Casos favoráveis pelos casos que são possíveis. Então, gente, para acontecer cinza, vamos para o primeiro caso. Quantos casos são favoráveis a cinza? Então, volta lá na roleta. O total de casos, gente, são 6. São 6 espacinhos aí, são 6 setores, né? Iguais. Então, nós temos 6 casos. Mas o cinza, ele aparece em quantos casos? Ele aparece em 2. Então, eu tenho uma probabilidade de 2 casos, num total de 6. Esse E vai trazer para nós uma multiplicação. E aí nós vamos para um segundo, que é sair cor branco, né? A cor branco. Muito bem. Voltou. Vamos lá fazer. Qual o total de casos? Continua sendo 6. Quantos setores aí eu tenho com a cor branca? 1, 2, 3, 4 setores. 4 num total de 6. Então nós vamos colocar aqui, ó. E faça essa conta. 2 vezes 4 em cima dá 8, embaixo 6 vezes 6 dá 36. Certo? Podemos simplificar tanto em cima quanto embaixo por 4. 8 dividido por 4 dá 2, 36 por 4 dá 9. Isso garante 2 nonos. Letra B, tá aí. E aí nós podemos já passar para a próxima. Bacana? Você vê que é uma questão de probabilidade, usando alguns conceitos básicos, algumas definições da probabilidade, mas uma questão relativamente tranquila. Acredito que você, aluno nosso aqui do partiuenem.com, se deu bem nessa. Vamos para a próxima. Questão 36. A questão 36 é uma questãozinha que trabalha um pouco com figura plana. Olha aí a figura que ele deu. Como é que é o texto? Considerando que o muro para contenção de uma encosta tem o perfil apresentado na figura, e utilizando o valor 1,7 para a raiz de 3, qual é a altura H em metros desse muro? A altura H, deixa eu voltar aqui, a altura H. Olha, vamos usar a seguinte estratégia. Eu vou fechar aqui uma linha reta vertical desse ponto até esse ponto.
e vou chamar essa distância, essa altura aqui, de altura x. Ok? Vou também aproveitar a deixa e fechar um novo ponto lá em cima até lá embaixo. E vou chamar de altura y. Consegue perceber, pessoal, na figura, que se eu somar a altura x com a altura y, se eu somar essas duas alturas, a altura x com a altura y, isso aqui, ó, isso com isso, essas duas alturas, eu tenho a altura h. Então, quem é a altura h? X mais y. Tá claro para todo mundo isso? Legal. H é x mais y. E eu consigo encontrar esse x e esse y? Não consigo. Porque perceba na figura que eu tenho dois triângulos retângulos. Dois triângulos retângulos. Por isso eu escolhi aquele ponto ali, aquele ponto simpático, para apontar esse triângulo retângulo aqui. Ó. Deixa eu te ajudar aqui, só vou cobrir aqui a linha. Aqui também, sem dislexia, professor. Sem dislexia, professor. Mas tá bom. Ok, eu tenho esses dois triângulos, muito bem. Posso fazer uma relação trigonométrica, porque aqui eu tenho 90 graus. E aí, triângulo retângulo, nós vamos fazer uma relação em que eu tenho o ângulo, tenho o lado oposto ao ângulo, que eu chamo de cateto oposto, e tenho a hipotenusa desse triângulo. Cateto oposto pela hipotenusa, isso é um seno. Então, vamos lá. O seno de 60 é o cateto oposto x sobre hipotenusa, que é 8. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, então o x vai ser 8 raiz de 3 sobre 2. Esse x, então, passa a ser 4 raiz de 3, onde o raiz de 3, ele pediu para considerar 1,7. Ora, 6,8 é a resposta do meu x. Galera, tudo bem até aqui? Podemos, então, pensar agora nesse triângulo retângulo lá de cima, ó. Esquece a dislexia. Ângulo reto, mesma coisa, só jogo o seno de 30 graus, que é o cateto oposto, y, hipotenusa 6. Como o seno de 30 é meio, o y é 6 sobre 2. Então o y é 3. E aí, na hora de fazer a conta do meu h, lembra que o meu h era x mais y? Então esse meu h é 6,8 mais 3. Esse h vai dar 9,8. E eu encontro rapidamente aqui, isso tudo em metros, claro, a resposta do meu problema, 9,8. Ficamos com a letra C. Tudo bem, gente? Beleza até aí? Sem grandes complicações? Legal. Então, duas primeiras questões da prova de matemática, bem tranquilas, né, com uma trigonometria no triângulo retângulo, o outro trabalhando com probabilidade. Então agora vamos ver o que acontece aí na próxima questão. Vamos junto. Próxima questão. 37 mulheres grávidas metabolizam algumas drogas a uma taxa menor que o resto da população. Para a maioria das pessoas, a quantidade de cafeína no organismo, por exemplo, decresce exponencialmente. A meia-vida da cafeína é de cerca de 4 horas. Para a maioria das pessoas, a meia-vida. O que é a meia-vida, pessoal? É o tempo para que essa cafeína consiga cair à metade, né? Cair à metade. Por exemplo, se eu ingerir 10 gramas, é o tempo de decaimento, vai cair em 4 horas a 5 gramas. Muito bem. Em mulheres grávidas, então agora um caso particular, a meia-vida é de 10 horas. Então, no caso de falar de mulheres grávidas, essa mesma meia-vida passa a ser agora uma meia-vida um tempo maior, 10 horas. Isso é importante, porque a cafeína, como outras drogas psicoativas, é capaz de atravessar a barreira placentária e pode ser encontrada em quantidades substanciais no plasma do recém-nascido. Tá vendo aí? Excelente. Com base nas informações do texto e considerando hipoteticamente que duas mulheres, uma grávida e outra não, tomaram cada uma xícara de café com 80 miligramas de cafeína no mesmo horário. Quanta cafeína haverá? Quanta cafeína a mais haverá
no corpo da grávida em relação à outra 20 horas depois. Peraí. Vamos aqui escrever assim, ó. Nós temos a mulher grávida e a mulher não grávida, ok? A grávida tem uma meia-vida de 10 horas, a não grávida tem uma meia-vida de 4 horas. Bacana? Eu estou trabalhando com o tempo de 20 horas depois. Sendo assim, se elas ingeriram 80 miligramas, então, na primeira meia-vida aqui, que significa 10 horas depois, ele está com 40. Na segunda meia-vida aqui, que significa mais 10 horas depois, ele passa a ter 20. Só que aqui gastei 10 horas na primeira e aqui na segunda 10 horas. Total de 20 horas foi completo. Então essa mulher grávida tem 20 miligramas no corpo. Já a mulher não grávida tem uma meia-vida de 4 horas. Então na primeira meia-vida de 4 horas, caiu a 40. Na segunda meia-vida, mais 4 horas, caiu a 20. Na terceira meia-vida, mais 4 horas, caiu a 10. Na quarta meia-vida, mais 4 horas, caiu a 5. E por fim, pessoal, na quinta meia-vida, por mais 4 horas, caiu a 2,5 miligramas. O professor não poderia ter multiplicado direto? Poderia. Claro que poderia. Ei, estamos falando de matemática. Então o que você tem que observar é o seguinte. Tem pessoas que lidam bem com a matemática, conseguem enxergar logo uma regra, uma relação, conseguem uma ordem de funcionamento da própria questão e conseguem aplicar aí talvez uma conta um pouco mais direta e chegar à resposta. Parabéns! Tem outros que não vão ter esse mesmo desempenho. Então, fique tranquilo. Siga a sua cabeça, o seu entendimento, resolva e chegue à resposta correta. Esse é o importante. Fizemos aqui um passo a passo, abrimos bem aí todas as meias-vidas para que você entenda quantas meias-vidas são necessárias para completar esse ciclo de 20 horas. Vamos para a questão. Então aqui, depois de 5 meia-vidas de 4 horas, totalizando 20 horas, não é? Essa mulher não grávida está com 2,5 miligramas no corpo. O que ele quer? Ele quer saber quanta cafeína a mais haverá. A mais haverá no corpo da grávida. Se é o a mais, é a diferença. Então o que ele quer é essa diferença aqui, ó, de 20 menos 2,5. Então o que ele quer é esses 17,5 miligramas. E esses 17,5 miligramas estão bem representados aí na letra B. Joia, joia? Muito bom, galera, muito bom. Vamos para a próxima. Questão 38, quociente eleitoral. Candidato a deputado mais votado nem sempre é eleito. Vocês sabiam disso? Que existe um quociente eleitoral? Olha só. Para ser eleito deputado federal, estadual ou distrital no Brasil, além de obter votos para si, o candidato também depende dos votos que serão dados ao partido ou à coligação a que pertence. Ao contrário dos cargos majoritários, no caso prefeito, presidente, né, cujo eleito é o mais votado, no caso dos parlamentares, a vitória depende do cálculo do quociente eleitoral e partidário. Para participar da distribuição das vagas na Câmara dos Deputados ou nas Assembleias Legislativas, o partido ou coligação precisa alcançar o quociente eleitoral, resultado da divisão do número de votos válidos no pleito, todos os votos contabilizados, excluídos os votos brancos e os nulos, pelo total de lugares a preencher em cada parlamento. Então, o que ele está me dizendo? Que o quociente eleitoral, eu vou chamar aqui de quociente eleitoral, que é uma divisão entre os votos válidos, não é? Por quem? Pelo total de lugares, pelas vagas a serem preenchidos. Feito o cálculo do quociente eleitoral, é realizado o cálculo do quociente partidário, que determinará a quantidade de vagas que cada partido ou coligação terá assegurado. Para se chegar ao quociente partidário, divide-se o número de votos que cada partido ou coligação obteve pelo quociente eleitoral. Vamos escrever isso?
Então, o que é o quociente partidário? É a divisão entre o número de votos do partido pelo quociente. Então, o quociente partidário são os votos do partido ou coligação, né? Do partido ou coligação pelo quociente eleitoral. Quanto mais votos as legendas conseguirem, maior será o número de cargos destinados a eles. Os cargos devem ser preenchidos pelos candidatos mais votados do partido ou da coligação, até o número apontado pelo quociente partidário. Bacana até aí? Isso aconteceu, eu me lembro de um caso, rapidamente, que aconteceu em São Paulo. O nosso querido e finado deputado federal Enéas, ele obteve uma votação assim absurda, recorde lá em São Paulo, quando ele estava disputando uma vaga para a Câmara Federal, para a Câmara dos Deputados. E aí, ele foi o mais votado do estado de São Paulo, se não me engano, esse recorde até mantido até hoje, não sei, e pela quantidade de votos tão expressiva que o Enéas teve, ele conseguiu arrastar outras pessoas do partido que estavam concorrendo. Inclusive, teve um candidato que não chegou a ter 50 votos e que foi eleito. Porque ele absorveu parte dessa expressividade, dessa quantidade de votos do Enéas. Isso foi um caso muito particular. Se você tem algum interesse, pesquise depois no nosso pai amado Google, né? Vamos lá, vamos para a questão. Em cima disso, vamos para a questão, considerando as informações do texto e que, hipoteticamente, em determinado estado brasileiro com 20 vagas, olha o número de vagas, o número de votos válidos na última eleição foi de 1.320.800. Peraí, votos válidos. Então eu sei que o quociente eleitoral, que são os votos válidos pelas vagas, isso aqui já está obtido, 1.320.800 pelas vagas que são 20. Corta um 0, 0. 132.080 vai dar 66.040. Não é isso? 132, 60 daria 120, 65, 130, 66 e 40. Muito bem. Esse é o quociente eleitoral. Agora continua. E que, além disso, uma coligação obteve 264.160 votos. Qual é o número de vagas obtido por essa coligação? Então agora eu vou lá para o quociente partidário e vou dividir os votos da coligação ou do partido, da coligação do partido, pelo quociente eleitoral. Então eu vou dividir 264.160 por 66.040. Então, tá aí essa conta que eu tenho que fazer para a gente poder ver se chega em algum resultado. Pessoal, na hora que você fizer essa conta, sabe o que você vai achar? Você vai achar o seguinte: você vai achar exatamente o número 4. Exatamente o número 4. E com isso, você vai marcar a letra A e vai correr para o abraço. Então, resposta aí, número de vagas obtido pela coligação. Letra A de amor. Joia, joia? Beleza? Podemos ver a próxima questão? Observe que essa próxima questão, ela é uma questão que traz logo uma figurinha aí de uma carroça, uma roda, então já vou logo iniciar a explicação aqui, uma roda interna lá dentro, tá vendo? Pequenininha, bonitinha, só sucesso. Vamos ver como é que ficou o texto. Uma carroça descreve uma trajetória em forma de círculo de tal forma que a roda exterior dá 2 voltas para cada volta da roda interior. Se o comprimento do eixo que liga as duas rodas é de 1,5 metros, qual é o comprimento em metros da circunferência descrita pela roda exterior? Ô pessoal, eu tenho uma roda e outra roda, né? Então eu tenho uma coisa mais ou menos assim. Uma roda aqui, outra roda aqui. Esse comprimento é 1,5. O que acontece? O que acontece é que eu tenho aqui o raio menor, e isso tudo passa a ser o raio maior. Bacana? Ora, vamos pensar num ponto aqui do problema que é bem relevante. Ele fala que
A roda exterior dá 2 voltas para cada volta da roda interior. Enquanto uma dá 2, a outra dá 1. Enquanto uma anda o dobro, a outra anda metade. Então, olha só que coisa interessante. Como é que faz? Qual é a condição para que eu tenha que uma ande o dobro, a outra ande metade? Você sabe, então, que os raios têm que ser o quê? A relação de 2 para 1 também. Para eu andar mais, meu raio tem que ser maior. Para eu andar menos, meu raio tem que ser menor. Em termos de voltas, né? Porque uma volta da circunferência... Quanto que é uma volta da circunferência? Uma volta... Ele está andando 2πr. 2π vezes o raio. Então, nós podemos considerar aqui que para uma dar 2 voltas, a outra dar 1 volta, é porque o raiozão é o dobro do raiozinho. Ou seja, quem é raiozão aqui nessa figura? Não é Rzinho mais 1,5? Não é isso? O raiozão não tem que ser o dobro? Então, eu só posso concluir aqui que esse Rzinho ele também tem que ser 1,5. Porque 1,5 mais 1,5 vai dar 3, que é o Rzão. Então o Rzão é o dobro de Rzinho, certo? Então se esse Rzinho é 1,5 e o Rzão é 3, então, gente, observe qual o comprimento em metros da circunferência descrita pela roda exterior. Mas pela roda exterior, comprimento é 2πr. Então é 2π vezes r, que é 3. Então esse comprimento é de 6π. E aí você marcaria essa letra E. 6π. Joia, joia? E aí nós chegamos na última questão, questão 40, questão do aviãozinho aí a 360 km por hora, tá? Gravidade 10, altura 100. E ele fala assim: a tripulação de um avião deixa cair pacotes com medicamentos e alimentos com ajuda humanitária para uma região de difícil acesso, onde ocorreu uma catástrofe natural. Para que cada pacote caia no local pré-determinado, deve-se considerar que a trajetória parabólica, por ele descrita assim que cai do avião, considerando a resistência do ar, é dada por y igual a h menos g sobre 2v² x². Na expressão dada, h é a altura do avião, no instante em que deixa cair o pacote. V é a velocidade do avião, g é a aceleração da gravidade. Nesse contexto, igual a 10. Se h é 100 e v é 360 km por hora, e aí vamos aproveitar e já fazer a deixa, né? Se a altura está em metros, a velocidade também tem que estar. Divide isso aqui por 3,6 e já encontre logo 100 metros por segundo de velocidade. Qual é a distância horizontal d em metros percorrida pelo pacote antes que ele chegue ao solo? Volta na figura. Essa distância d é uma distância que está saindo aqui, ó, da origem e está pegando esse ponto aqui que é o ponto x, certo? Beleza. Muito bem. Então, quando ele atinge o ponto x, quanto é que vale o y? Y vale 0, né? No eixo x. Então nós podemos pegar essa fórmula, vamos escrever ela aqui, y é igual a h menos g sobre 2v² x². Tá aí. E aí podemos pensar assim. Ora, eu quero saber qual é o x, qual é a distância, né, em x, quando o y for 0. A altura que esse pacote está caindo é de 100 metros, a gravidade vale 10, a velocidade vale 100 ao quadrado, x². Passa tudo para lá. 10 sobre 100 ao quadrado, 10.000, vezes 2 dá 20.000. Um zero corta com zero. x² igual a 100. Agora passa esse 2.000 que sobrou para lá, multiplicando pelo 100 vai pôr 2 zeros a mais. Vamos tirar a raiz disso. Qual é a raiz de 200.000? Então a raiz de 200.000, x é igual a essa raiz. 200.000, pessoal, tem 4 zeros aí, não tem? Esses 4 zeros, eles saem na forma de 100. Sobra a raiz de 20. Tô fazendo passo a passo aqui, tá? Raiz de 20 é 4 vezes 5. Raiz de 4 é 2, o 2 multiplica lá fora dá 200 e sobra raiz de 5. Então isso vai dar 200 raiz de 5 metros. Esse é o x. O x é justamente
essa distância aqui, ó, no eixo X, essa distância aqui é o nosso X. Bacana? Então tá aí a resposta da questão de número 39, aliás, 40, perdão, é a resposta letra D de dado. Joia, joia? Pessoal, então chegamos ao final dessa correção aqui da prova da Faciplac Matemática, uma prova bacana, agradável, transitou por vários temas da matemática, uma prova que, ao meu ver, existiram algumas questões fáceis e algumas questões de nível mediano, mas não teve questões de grandes dificuldades assim não. Tenho certeza que você que se preparou aqui conosco no partilenem.com ou no nosso parceiro Academia das Específicas, certamente arrebentou nessa prova. Então, gente, torço aqui pelo seu sucesso e precisando nos procure, tá? partilenem.com, no nosso YouTube, lá no nosso canal partilenem.com, vá lá no YouTube, se inscreva para você ficar recebendo dicas, acompanhando aí os nossos professores, os comentários de prova e tudo mais que o Partiu Enem pode fornecer para vocês. Sou o professor Pablo Guimarães e foi um prazer enorme. Beijo grande e até a próxima.